E vamos então avançar para a quinta-feira, que traz aqui o título Quem é você? Na verdade, esta foi a busca de Caifás para Jesus. Quem é você? Então, aqui nós vamos encontrar os versos 53 até o 72, a história de Jesus perante o Sinédrio, que é seguida da negação de Pedro e depois retoma o julgamento de Jesus. Então o autor considera que esta porção, que vai do capítulo 14, 53 até o 15, verso 15, que estudaremos já na próxima lição, é a sexta e última história neste formato sanduíche. Então nós vamos começar aqui vendo alguns comentários de Jesus perante o Sinédrio, vamos ver a negação de Pedro ainda nesta semana, e depois retomamos no capítulo 15 Jesus como Pilatos, como o complemento desta parte inicial do sanduíche. Então aqui vem essa sexta parte. Marcos não registra isso, mas tanto o Desejo de Todas as Nações como outros evangelhos mencionam que Jesus foi levado primeiro perante Anás, que era o sumo sacerdote de honra, honorífico, embora Caifás fosse aquele que realmente exercesse o ofício de sumo sacerdote. E mais uma vez aqui, testemunhas falsas foram contratadas, e eu fico imaginando quanto se investiu, quanto os sacerdotes investiram para forjar um julgamento, para tentar condenar a Jesus a qualquer custo. A que ponto chegaram estes homens? E Jesus ia guardando silêncio diante de todas as acusações que eram feitas, mas finalmente Caifás, o sumo sacerdote, impede, ele conjura que Jesus responda se ele era o Cristo. Aqui Marcos não afirma que ele sob juramento falou isso para Jesus, mas Mateus afirma isso, e ele então diz: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Veja, irmãos, eles queriam que Jesus, por suas próprias palavras, se incriminasse. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Eles não aceitavam, endureceram o coração, mas eles sabiam, tinham tido evidências de sobra para isso. Então, Jesus respondeu, está no verso 62, Eu sou. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Interessante, irmãos, que o autor da lição relaciona esta expressão de Jesus ao livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Interessante esta conexão. Então, o que fez o sumo sacerdote? Ele rasga suas vestes, mesmo que o livro de Levítico, capítulo 10, versos 6 e 21, 10, proibiam os sumos sacerdotes de rasgarem as suas vestes e de desgrenharem os cabelos. Mas eles criaram uma exceção quando, diante de uma blasfêmia, o sumo sacerdote poderia rasgar as suas vestes, algo que não estava na lei levítica. E, ao mesmo tempo, foram tantos os erros cometidos no julgamento de Jesus, porque não se poderia afirmar exatamente que Jesus tivesse cometido uma blasfêmia. E segundo, jamais uma pessoa poderia ser condenada por suas próprias palavras. E eles estavam ainda no período da noite, eles não poderiam condenar a Jesus. Então, vários erros que foram cometidos por esse julgamento, ainda na casa ali de Caifás. E a lição vai discorrendo agora sobre a negação de Pedro. Jesus havia advertido Pedro que, e no caso do Evangelho de Marcos, outros evangelhos falam de uma vez, aqui Marcos fala que o galo cantou duas vezes, isso não é o mais importante. O mais importante é que Jesus havia dado esta advertência para Pedro, e Pedro, ao mesmo tempo que não aceitou, ele ainda com jactância, com altivez de espírito, ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar. E Pedro então nega. E triste, irmãos, que o verso 71 diz que ele não só negou, mas ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E há alguns que compreendem, querem entender que ele não só negou, mas ele pronunciou palavras de baixo calão, desmerecendo a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando o galo cantou, de acordo com Marcos, a segunda vez, Pedro se lembrou. E o Desejado também nos afirma, irmãos, que o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus. Nós vamos ver isso logo mais aqui na lição da sexta-feira.
E aquele olhar de compaixão, de misericórdia, de tristeza, comoveu a Pedro profundamente, tão profundamente, que ele saindo, aqui a Bíblia diz, o verso final aqui do capítulo, do verso 72, diz, caindo em si, desatou a chorar. Outro evangelho diz que ele chorou amargamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei se você alguma vez já passou por uma experiência assim de negar a Jesus. Não praguejar, não jurar, não desmerecer Jesus com palavra, mas talvez com alguma atitude, sem aproveitar-se de algum momento para dar um testemunho, às vezes aquela risadinha amarela diante de comentários desafetuosos com respeito a Jesus, ou mesmo até ofensivos, você não quer falar nada, quer ser politicamente correto, mas seja como for, a atitude de Jesus com Pedro foi de amor, de misericórdia. Esse é o que se destaca em Cristo para conosco, o seu amor e a sua misericórdia. Se você carrega o peso em sua consciência de alguma vez ter negado a Jesus, ou de você estar em negação de sua fé por alguma razão, lembre-se do olhar de Jesus, um olhar de misericórdia. Aqui então pomos um ponto final na lição da quinta-feira.